A vitória de Lavada na votação da chamada PEC dos gastos públicos na Câmara não significa que a proposta tenha unanimidade, claro. Alguém falou que unanimidade é burra, não sei quem foi. Nesta terça, diversas associações e autoridades se manifestaram contra a medida que congela gastos do governo federal. A discussão da medida não foi limitada à Câmara. Hoje, representantes de vários setores se pronunciaram sobre a proposta. Integrantes da área da saúde, uma das possíveis prejudicadas, se colocaram totalmente contra a PEC. Bispos católicos criticaram a medida, afirmando que o estrago será brutal e devastador para o setor. E o médico Drauzio Varella falou sobre o tema como representante do Conselho Nacional de Saúde. Nós médicos somos contra essa PEC 241, porque não tem sentido reduzir ainda mais os recursos para a saúde. Não tem sentido estabelecer que a correção vai ser feita às custas da inflação, porque a inflação médica dos serviços médicos é muito mais alta, equipamentos, novos remédios, as novas tecnologias. Já a Associação dos Magistrados Brasileiros afirmou que a medida é um ataque ao judiciário e à sociedade. Para tentar rebater a repercussão negativa, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que vai procurar os insatisfeitos. Na terça-feira, ele deve se reunir com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Até o Ministério Público Federal se manifestou contra a PEC dos gastos. E quem rebateu foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. Significa que uma dada área não pode sofrer cortes, os outros podem sofrer cortes. Nós, no eleitoral, estamos dando um parecer em sentido exatamente contrário, de que nós apoiamos, sim, e reconhecemos a necessidade da PEC. Portanto, nós estamos em rota de colisão de forma muito notória com o Ministério Público. Agora, o caminho da PEC é o Senado. O presidente da Casa, Renan Calheiros, favorável ao governo, já afirmou que a proposta deve ser votada até o fim do ano. Só lembrando de como nós aqui mostramos ontem, as carreiras do judiciário estão entre as profissões mais bem pagas do país. Portanto, o judiciário, que tanto reclamava das mudanças propostas pela PEC de ontem, é uma das áreas que pode ser mais diretamente afetadas pela mudança. Já que o salário de juízes e pagadores de promotores tem que caber dentro do orçamento, né? Como deve caber também outras atividades da República Brasileira. É isso que a gente espera, obviamente. Quem está aqui conosco é o nosso comentarista, Ricardo Couto. Boa noite, Couto. Tudo bem? Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Quer dizer, aquele celular que você tem aí, ninguém vai roubar mesmo. Não, esse aqui pode... Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, isso aqui funciona em tudo quanto é lugar. Ele fala e ouve. Eu não preciso mais do que isso. Tem acesso à internet? Não. Olha aí. Não, mas em casa eu tenho no computador. Ah, bom, tá bom. Tá certo. Aqui também tem, na redação. Falar em modernidade, vamos falar do nosso estúdio novo. Isso aqui tá uma beleza. Gostou? Hein? Gostei muito. Ficou mais alegre, mais simpático? Mais leve, né? Mais moderno. Bom trabalhar nesse lugar. Bom, Couto, e aí? O pessoal tá brabo. Nós temos que ver... Algumas categorias estão bravas. Muitas, né? Vários setores da sociedade. Tem as corporações, tem o movimento social, igreja... as entidades, universidades, é sempre assim, né? Então o governo obteve ontem uma importante vitória político-parlamentar, né? Foi uma goleada, 366 votos a 111. E você tem um novo mapa político aí do Brasil, com uma ampla maioria dos partidos da base aliada, uma proporção mais ou menos de 3-1, que é a mesma que nós vimos na eleição do dia 2 de outubro. E é mais ou menos como foi a votação do impeachment na Câmara e no Senado. Esse é o novo mapa político. Agora, a questão social ainda vai ser muito discutida. Nós vimos agora o Drauzio Varella, que é um médico que todos respeitamos, né, mostrando preocupação com a área da saúde. A mesma preocupação existe na educação, né? E eu vi agora no noticiário que já tem muitas manifestações sendo organizadas para os próximos dias contra essa PEC. Então, não é uma coisa tranquila, além das votações que ainda faltam, né? Tem mais uma votação na Câmara, que deve ser dia 24 agora de outubro, e mais 2 no Senado. O Renan hoje garantiu que até dezembro resolve tudo no Senado. Diz que se for preciso, olha só, até avança no recesso parlamentar. Nossa. Porque para o dia 22 de dezembro já está marcado outro recesso. Agora, Couto, tem outra saída aí da praça, além dessa ou não? Olha, eu não tenho condições de dizer, porque isso não apareceu até agora. Há muitas críticas, né, de vários setores, mas não vi nenhuma proposta alternativa. Como nós falamos antes da votação, na semana passada, alguma coisa teria que ser feita. Não poderia o rombo fiscal, o rombo dos cofres públicos, continuar crescendo dessa maneira. Se essa é a melhor solução, nós vamos levar algum tempo para saber, né, porque isso aí é para os próximos 20 anos, né?
provavelmente não vai dar tempo da gente saber os resultados. O governo vai poder gastar o ano que vem o que gastou nesse ano mais a inflação. É isso. Não vai gastar menos. Não. No máximo, o teto, por isso que fala teto. O máximo é a inflação dos últimos 12 meses. Sim. Então ele vai gastar vale pros três o que gastou esse ano e mais a inflação desse ano. Exatamente. Então não vai diminuir verba. Olha, num primeiro momento, 2017, só em 2018 é que a curva deve começar a mudar. Eu vejo mais pelo lado político e social, porque eu realmente não sou um especialista em economia, daí não sei te dizer. Mas há uma preocupação grande de pessoas sérias, né, de que os recursos poderão diminuir nessas áreas sociais. O governo garante que não. E como tudo que acontece no Brasil, a gente precisa ver o que vai acontecer, né? Claro, eu concordo plenamente que tinha que ser feita uma coisa e foi uma vitória política, sem dúvida nenhuma, do governo e uma vitória pessoal do presidente Temer, que se empenhou, ligou para todo mundo, fez um jantar no domingo à noite, no Alvorada e tal. E agora vamos ver as consequências, né? Há uma preocupação muito grande, não é uma coisa assim pacífica. Bom, foi aprovada a primeira votação e as coisas vão começar a melhorar. Né? Bom, agora, melhorar a gente sabe que não... Aliás, para melhorar depende disso, né? Isso não vai melhorar em nada. Realmente tem que ser feita alguma coisa para restabelecer o equilíbrio fiscal, né? E a retomada da economia, que está tudo meio parado, né? Já há muitos meses. Coisa que é o único impacto que isso pode ter na retomada da economia é uma tentativa de recuperação da confiança. Da credibilidade. Fora isso, nada, porque isso aí está mexendo com o Estado, não está mexendo com a iniciativa privada. A sinalização política foi essa, para os investidores daqui de dentro e lá de fora, né? Que o governo tem maioria no Congresso, controla o Congresso, que foi o que faltou para a presidente Dilma e, a meu ver, foi um dos principais motivos que levou à queda dela. Perdeu a maioria parlamentar, que agora o Temer mostra que tem. Então, por isso que eu digo, nesse primeiro momento, o fato positivo é político, né? Mas o desdobramento na área social, o que vai acontecer na vida real das pessoas, na questão do emprego, por exemplo, eu não sei te dizer se isso vai gerar ou tirar mais emprego. Eu vi um estudo agora da Fundação Getúlio Vargas que, se já estivesse em vigor há mais tempo essa PEC, o salário mínimo hoje seria de R$400, ou seja, a metade do que está em vigor. Como assim, desculpa? Nos cálculos, né? Se tivesse sido aplicada essa média da inflação dos últimos 12 meses e tal, nos últimos 10 anos, que houve um crescimento do salário mínimo bem acima da inflação. Certo. Se não pode mais ser acima, então hoje seria de R$400. Então, mas aí ficaria empatado com a inflação. A inflação daqui seria para frente, daqui né? para frente. Esse estudo da GV é sobre os últimos 10 anos. Tá. Né? Não, só para entender. Então, quer dizer, no ano que vem, o salário mínimo vai ser corrigido pela inflação. Só. Não vai ter aumento real. Que antes havia. Que houve um aumento grande nos últimos 15 anos, né, do aumento real do salário mínimo. E isso, na nova PEC, na PEC não está previsto. Não está previsto. Então, mesmo porque o salário mínimo serve de piso para a Previdência Social. Exatamente. E se houver ganho real no salário mínimo, isso obviamente vai impactar as contas da Previdência. Esse é o segundo ponto, né, que todo mundo está falando, que agora tem que aprovar a reforma da Previdência também, né? Que é a continuação dessa PEC. Sem a reforma da Previdência, as coisas podem complicar mais. Porque o grande rombo da Previdência, se não for estancado, vai provocar cortes em outras áreas, inclusive nessas áreas sociais. Esse é um assunto que eu gostaria de falar agora no intervalo. Daqui a pouquinho, então. Daqui a pouco. Ok. O jornalista e comentarista Ricardo Couto está aqui conosco. Couto, vamos falar então um pouquinho da Previdência Social. Será que nós vamos chegar numa hora no país de ter uma Previdência só para todo mundo? Sem essas vantagens que alguns grupos sociais conseguiram ao longo do tempo? Esse é um assunto que a gente fala já há muito tempo, né? Que é uma luta. Eu acho que desde a época do governo Fernando Henrique já se tenta isso também no governo Lula e nunca se conseguiu. Hoje o presidente Temer anunciou numa entrevista para a CBN, como nós informamos no primeiro bloco, que ele quer uma regra igual para todos, servidores públicos e privados. No governo Lula teve também uma tentativa, teve uma tentativa, mas não chegou a esse ponto de equiparar. E ele quer uma regra comum agora, né, que é 35 anos de contribuição, 60 de idade. E se aplicar o teto do INSS, olha a diferença, né? Só para um exemplo. Hoje é R$5.000, o máximo que ganha um aposentado do INSS. Poucos ganham isso, né? Porque tem o fator previdenciário, uma conta aí. Eu não ganhei nem a metade, isso ou mais ou menos a metade. E a maioria daí para baixo, né?
Mas para você ver a diferença, o presidente Temer se aposentou com 55 anos, né, e recebe por mês mais de 30 mil reais. Ele? Ele, como procurador inativo do Estado de São Paulo. Ele se aposentou como procurador do Estado? Eu nem sabia, porque ele é político já há muitos anos, mas ele era procurador do Estado, se aposentou com 30 mil e ganha mais os 27 mil como presidente da República. Veja a diferença que existe hoje entre o teto do INSS de 5 mil e ele que recebe 30 mil e nem é o maior salário. Né? Tem maiores, né? Tem. Né? No judiciário tem muito. Né? Na própria PM, coronéis que se aposentam, então, é bem acima disso. Então vai ser uma luta muito grande. Os outros presidentes... Não é porque é o presidente, qualquer um. Eu duvido que ele contribuiu para receber 33 mil reais por mês. O tempo de serviço? Não, ele se aposentou com 55 Então, anos. eu digo, mas ele, no período que ele contribuiu, provavelmente a contribuição era pequenininha. Era muito pequena, aumentou e depois, um pouco. quando se aposenta com o salário da ativa. Exatamente. Eu também quero. Eu gostaria. Você também? Mas você não é presidente da República, meu. Não, mas não precisa e pelo ser... jeito você nem vai ser presidente da República, tá legal? Nem pretendo. Eu não precisa ser presidente da República. Tem muita gente ganhando lógico. Todos os salários procuradores estão na mesma situação. Exatamente. Desembargadores, coronéis, sabe? É um negócio, é uma diferença brutal que eu acho que não existe em nenhum outro lugar do mundo. É provável. A gente vê até nas famílias da gente, os que são aposentados no serviço público e os que são pelo INSS. Se fosse numa aposentadoria complementar, privada, no PGBL ou no VGBL, quanto você teria que depositar lá para tirar 33 mil reais por mês? Não tem ideia, Heródoto. Mas é uma quantidade fantástica. Sou muito ruim de quanto isso aí, nós temos que perguntar para o Richard, nosso comentarista econômico. Mas é uma quantidade muito grande de dinheiro, senão você não ia tirar 33 mil por mês. Não tem isso. Houve uma pequena alteração, aumentou um pouquinho no governo do Lula, mas pouquinha coisa. Agora, fazer essa equiparação de aposentadorias vai ser difícil. Até mais. Até mais, Heródoto. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Vamos falar também do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O homem não quer ir para Paris. Até já.